Boa tarde, crianças. Quinta-feira, né? Último dia de nossas revisões aí para a atividade integrada que acontece amanhã, dia 31. Espero que as revisões, né, estejam aí ajudando vocês a relembrarem algumas coisas e aí estudarem. E não esqueçam, né, a cada atividade corrigida, colar as folhinhas no caderno para mantê-lo sempre organizado, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó. Marca texto nas mãos, porque a gente vai precisar para destacar aí algumas coisinhas, tá bom? Então a gente começa aí com o texto falando um pouquinho sobre a Mata Atlântica e o que sobrou dela, né? É um texto assim informativo que a gente vai usar para começar a trabalhar aí com as questões propostas. Vamos ler? Quem mora em uma cidade grande como São Paulo, quando viaja para a praia, atravessa pelas rodovias que levam ao litoral, vê uma floresta muito fechada e úmida. Essa vegetação no caminho da praia que acompanha não apenas paulistas, mas gaúchos e potiguares, é exemplo de fragmentos que sobram da Mata Atlântica, floresta tropical que preenchia toda a linha do litoral do Brasil de norte a sul. Margeando a costa do Oceano Atlântico, daí a origem de seu nome, a Mata Atlântica caracteriza-se por árvores de grande e médio porte, formando uma floresta fechada, densa, úmida e por isso exuberante. Essa mata não encantou apenas Anchieta, mas todos os portugueses que aqui chegaram no início do século XVI. Mas a ocupação humana ao longo dos séculos, juntamente pela proximidade da costa e onde os portugueses e outros colonizadores e exploradores aqui apontaram e se estabeleceram antes de se aventurar e desbravar o interior do país, reduziu essa mata de 1,3 milhões de quilômetros quadrados a cerca de 100 mil quilômetros quadrados. Que diferença, né, gente? Os índios costumavam derrubar a mata ateando-lhe fogo, para nessa área cultivar mandioca e milho, por exemplo, além de empregar a prática para coar os animais para a caça. Lembra que ontem, na aula de matemática, nós vimos, né, acerca do desmatamento e quem colocava, né, ateava fogo na mata eram os agricultores para plantarem ou os pecuaristas, né, para criar animais. E eles utilizam, né, no caso aqui, o mesmo recurso utilizado pelos índios que desmatavam, né, mas com muito cuidado para poder cultivar as suas plantações. Porém, nos dias atuais, né, nem sempre acaba tendo noção do espaço onde está sendo queimado e acaba aí, né, queimando mais do que deveria, atingindo grande parte das florestas. Voltando aí, mas como a população indígena não era grande, esse desmatamento não colocava em risco o equilíbrio ecológico do continente. A agressão ao meio ambiente no Brasil ganhou um ritmo mais acelerado com os colonizadores. Foi nos anos de 1900 que a população desordenada, a especulação imobiliária, a agricultura e o corte ilegal de árvores, entre outros fatores, comprometeram diversas espécies, como as araucárias, cartão postal do Paraná. Então a gente tem um pouquinho aí de informação sobre a nossa querida e linda Mata Atlântica, que diminuiu, mas continua aí exuberante com um pouquinho que nos resta. Então, baseando aí no texto, o que nós temos? A qual das situações a seguir se relacionam as informações apresentadas no quarto parágrafo? Para isso, você vai voltar ao texto, vai contar, pode numerar os parágrafos e descobrir qual é o quarto e assinalar aí a figura, né, a imagem que representa o parágrafo.
2. Os índios costumavam derrubar a mata para praticar o quê? 3. O espaço rural brasileiro mudou bastante nas últimas décadas. O campo antes era caracterizado exclusivamente pelo o quê? 4. Há uma relação muito estreita entre os espaços rural e urbano, pois a cidade e o campo dependem um do outro para a sobrevivência das pessoas que os habitam. Um abastece o outro com seus produtos. Hora de usar o nosso marca-texto. Então, a gente vai marcar aí esse enunciado até produtos, onde a Jerusa parou aí, tá bom? Então, a gente viu que eles não trabalham, né, independentes. Pelo contrário, eles são dependentes porque um abastece o outro, tá? Preencha os espaços a seguir citando exemplos desses produtos. O que vocês vão fazer? Na letra A, vocês vão escrever produtos que abastecem as cidades. O que o campo produz que é utilizado na cidade, né? Que não pode ficar sem. A mesma coisa na letra B. O que o espaço urbano abastece no meio rural. Então, vocês vão citar coisas que são da cidade que o campo precisa, tá? Vamos fazer o inverso da letra A. Na questão 5, nós temos aí 5 imagens, né? Nós temos a imagem da agricultura, da pecuária, nós temos aí a extração de recursos naturais, que são madeiras, nós temos as agroindústrias, né? Que são aquelas indústrias que estão na área rural, trabalham juntas, e nós temos o turismo rural, né? A gente já comentou também sobre isso, né? Que as pessoas muito cansadas da rotina e da vida na cidade grande, quando chega final de semana, feriado, elas querem o quê? Saírem dessas áreas muito, né, aglomeradas, atribuladas e procurar descanso na área rural, como é o caso aí do turismo rural, tá? Então, hoje, o campo se representa de maneira bem diferente do que era há tempos. Apresentam características do novo espaço rural apenas quais imagens? Qual dessas imagens aí, né, estão representando o espaço rural atual, né, do novo espaço rural? Vocês vão marcar. 6. O campo e a cidade apresentam paisagens e características bem diferentes. As atividades desenvolvidas nesses espaços também são diferentes. No entanto, esses espaços se complementam e se interrelacionam porque o quê? Falou na questão do lado de trás. Tá fácil. 7. Associa as colunas de acordo com as características da agricultura de subsistência e agricultura de mercado. Vamos relembrar aí um pouquinho. O que a gente sabe sobre a agricultura de subsistência? Primeiro aí, né? Que são em pequenas propriedades, né? Que os seus proprietários cultivam vários tipos de plantações, né? Criam animais, que geralmente é a família que cuida, né? E tirando ali o que eles consomem, o que sobra eles acabam vendendo para pessoas da vizinhança, né? Pessoas próximas. Quando a gente fala da agricultura de mercado, a gente fala da monocultura. O que é isso? Né? Que se cultiva, que se planta apenas um tipo de produto, né? Visando o mercado, né? O mercado local, né? E até mesmo o exterior, exportando essa mercadoria, tá? Então, com base nessas informações, vocês vão usar se a agricultura, se a afirmativa for agricultura de subsistência, e 2, se a agricultura for de mercado. Acho que ficou fácil, hein? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos migratórios. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar, vamos marcar aí,
Migrar é trocar de país, de estado, região ou até mesmo de domicílio. Lembra que a apostila nos trouxe, né? Que às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, precisa se mudar de uma casa, né, para outra, ou então arrumou um novo emprego, precisa sair daquele local e ir para outro. Então, às vezes a troca é até mesmo de domicílio, de casa, tá? Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. O ato de migrar faz o indivíduo um emigrante ou um imigrante. O que é um emigrante? É a pessoa que deixa, né, que sai de um lugar de origem com destino a outro lugar. E o imigrante? O que é o imigrante? Com I. É o indivíduo que chega, ou seja, entra em um determinado lugar para nele viver. Então, vamos marcar aí o que é o emigrante, tá? E o que é o imigrante. Continuando aí, ó. Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores, dentre eles econômicos, políticos e culturais. Também vamos destacar, tá? No Brasil, o fator que exerce maior influência dos fluxos migratórios é o de ordem econômica, pois o modelo econômico vigente força indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. A gente está vendo falar sobre isso, né, desde quando a gente começou a falar sobre imigração, que procura melhores condições de vida, trabalho, foge das guerras, enfim, tem vários fatores aí que demarcam essa migração. A imagem a seguir é uma representatividade da migração, uma mesma cidade com realidades opostas, havendo uma expansão dos grandes centros urbanos. Lembra que a gente também falou sobre isso, né? Que as pessoas que migram, elas procuram em centros urbanos a procura de quê? De emprego, né? De melhores condições de educação, de saúde, moradia para a família, para os filhos, né? Enfim, acaba havendo uma superlotação dos grandes centros urbanos, né? Porque acaba faltando muita coisa para essas pessoas também. E na imagem, né, na folhinha a seguir, a gente vê os dois lados aí. A gente vê uma parte, né, que é considerável rica, né, e a parte considerada que é mais pobre, havendo aí a desigualdade social entre os povos. Falta água, energia, salubridade, né, saneamento básico que não tem, enfim. Com base em seus conhecimentos, essas pessoas que migraram, né, fizeram esse processo de migração, elas estão praticando o conceito de quê? De perambulação ou de deslocamento? Justifique sua resposta. 9. O que é migrar? 10. Como é chamado atualmente os povos nômades? Quais são os nômades da atualidade? 11. Descreva como eles vivem e de acordo com os seus conhecimentos, consultando aí a apostila, né? Como vivem esses povos nômades atuais? Próxima folhinha, nós temos um texto que fala sobre a descoberta do fogo. Ó. Vida de paleolítico. O que é isto? Olha, o que é? Como vamos chamar? Já sei, fogo. Olha o que descobrimos. O que? O fogo. Então, o fogo aí, né, muito idolatrado desde da época mais remota, né? O homem ter feito essa descoberta foi um sucesso. Então, no 12, vocês vão escrever aí o que o domínio do fogo pode proporcionar ao homem ao longo do tempo. O que ele trouxe, né, de bom com essa descoberta? No trecho do texto 1, nós temos aí, ó, é um trechinho que eu tirei lá do texto, tá? Então, ó, os índios costumavam derrubar a mata, ateando-lhe fogo, né, para cultivar a área de plantação e
acuar os animais ali. Com base no que a gente leu, nós temos aí, ó, vimos que o domínio do fogo trouxe muitos benefícios ao homem, porém, existe também um outro lado, que são as tragédias, né? Que tragédias ou danos podemos citar causados pelo fogo? Escreva, cite. Fechando na última folhinha, questão 14, a prática agrícola é uma das grandes evoluções humanas. O jeito do homem se relacionar com o ambiente e com os seres vivos mudou, como mostra a imagem a seguir. Então, nós temos dois momentos aí, ó. Nós temos um momento, né, em que ele... Só um caminhão passando. Nós temos aí o primeiro momento que mostra, né, ele se deslocando de um local para o outro, porque ele não tinha a prática agrícola e a criação de animais. E nós temos a outra que mostra essa evolução, né, aonde ele já se fixou em um local, plantando, criando, enfim. Nesse sentido, o que o homem deixou de fazer? Quando ele se localizou em um lugar, o que ele deixou de fazer? Escreva aí. 15 e última, nós temos aí uma imagem, né, numerada, que fala da domesticação dos animais. Então, isso também contribuiu muito para o homem. Com base na imagem que está numerada aí, vocês vão citar o que essa domesticação proporcionou, né, a ele também, no caso, o homem. Então, vocês vão ver aí as numerações e vão escrever aí, vão citar o que vocês estão vendo na cena, tá bom? Beijos, volto já já com a correção.